especial mesmo. E o tema de hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo vive. Não é bom, né, padre? Não é um momento em que a gente sonha em viver, mas todo mundo enfrenta, né? E devemos enfrentar, né? Devemos enfrentar e temos que saber enfrentar do jeito certo. A gente tem que estar preparado para isso. Pois é, caminhamos para isso. O nosso tema dessa noite é sobre a dor da perda. A dor da perda, morte. o luto. O luto. E nós temos uma convidada muito especial para a gente trazer esse tema à mesa, né? Quem é a nossa convidada? André Scarpelli. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Andréia. Obrigada pelo convite, é uma alegria participar desse momento tão especial aqui. Andréia, você é psicóloga e todo mundo que acompanha o padre conhece um pouquinho de você, vocês sempre caminham juntos, são muitas histórias, muitos seminários, muitos projetos juntos. Mas conta pra quem tá aí em Marte um pouquinho mais sobre você, seu trabalho, o que você faz, como você trabalha com o padre, para todo mundo saber com quem que a gente está conversando hoje. Nessa trajetória de fé, né, e formação humana, é uma alegria poder compartilhar e contribuir com as pessoas, né, no processo de evangelização e trazer um pouquinho de consolo e conforto nesse momento da dor e da perda, né? A gente tem feito esse projeto juntos, né, padre? O Da Dor ao Amor, que é um grupo, eu acho que é assim, um grupo que a gente tem muito carinho, muito cuidado, que é o grupo de apoio às pessoas que perderam seus entes queridos, né? Então, esse é o nosso projeto atual aí, não é, padre? Já tem algum tempo, né, que começamos, uma vez por mês. Desde 2018, né? É o primeiro sábado, às 13 horas da tarde. E a gente tem feito a partir da perspectiva da visão da morte pela visão cristã, né? Uhum. Eu acho que eu vou ter que ficar quieto, porque senão eu vou ficar aqui respondendo a convidada. Mas eu acredito que ela também vai querer a sua contribuição para essas respostas. Ela já me disse que o senhor faz parte de toda essa formação, né? E como é importante falar sobre a morte. Às vezes a gente fica evitando esse assunto, deixa de lado. Eu não gosto muito de falar de morte, mas é importante, né, André? É importantíssimo porque faz parte da nossa vida lidar com essa situação limite, com essa questão da finitude. E, afinal de contas, o ser humano sempre foi impulsionado a dar essa resposta, né? De onde a gente vem e para onde a gente vai. Então, essa é uma curiosidade do coração humano, de saber o que vem depois, para além da morte, já que o homem nunca conseguiu, com todo o conhecimento, não é, fazer a vida seguir em frente por mais anos que a gente tem, a gente sabe que a gente vai passar, não é? Então, essa é uma pergunta que move o coração humano e a fé nos traz uma resposta. Então, não tem como separar, não é, a questão da morte da nossa espiritualidade, da perspectiva cristã. Isso é uma contribuição que não tem preço, né? E vamos começar definindo o luto, então. Às vezes a gente acha que qualquer dor é luto, mas não é bem assim, né? Qualquer perda é luto, qualquer sentimento de, sei lá, de perder alguém querido sempre vai ser um luto, ou existe alguma característica específica que define esse sentimento? Se é que a gente pode chamar de sentimento. Sim, psicologicamente o luto ele é um processo interno desencadeado por uma perda. Não necessariamente pela morte de alguém, porque a gente pode perder um emprego. Eu acho que é importante a gente trazer essa perspectiva da perda, até para que as pessoas comecem a entender que na vida a gente aprende a lidar com perdas, né, com fracassos, e que isso traz dentro do nosso coração esse esforço humano de lidar com o luto, que é um processo. Então ele vai desencadear sentimentos, vai exigir do homem, né, uma adaptação. Então o ser humano precisa aprender a se adaptar às novas situações que a vida traz, não é? Então não somente a perda física de alguém que a gente ama muito, que a gente tem um afeto enorme, mas processos que a gente lida com, projetos que a gente gostaria de executar e a gente não tem, a perda de um emprego, a perda financeira. Então o luto é esse processo que faz parte da nossa vida. Quem nunca perdeu alguma coisa ou alguém? Todos nós. E às vezes sofrido, né? Exatamente. Na minha história pessoal, eu fiquei 20 anos numa paróquia e foi um verdadeiro luto
ter deixar a comunidade paroquial, a Nossa Senhora Rainha. Assim, foi difícil ressignificar aquela perda, viver aquele luto. 3 dias, né, de choro. Então, o senhor falou uma palavra importantíssima no luto, que é o ressignificar. Não é? Quando a gente ressignifica aquela situação sofrida, a gente tem a possibilidade de enfrentar e superar e se adaptar. Então, esse processo do luto é necessário, a gente precisa aprender a vencer essas etapas para seguir em frente. E o luto, como o padre falou, tem um processo, assim, ele tem fases. Como que funciona? Primeiro vem, sei lá, um susto, um baque, depois vem essa aceitação. A gente vai vendo que talvez a perda que mais faz a gente sofrer é uma perda no sentido da morte mesmo. E a gente vai vendo que o começo é desafiador, depois vem uma nova etapa. Como que funciona? Assim? Tem fases que são nominadas? Quanto tempo essas fases duram? Como que funciona? Então, eu até quero aproveitar, Marilena, para trazer aqui o livro, né, do padre. Aqui pro pessoal. E eu fiz aí uma contribuição e em um dos capítulos eu trabalho essas etapas do luto. Então, essa é uma teoria muito conhecida, não é? Da autora Elizabeth, que ela traz essas 5 fases do luto. E a gente precisa entender o seguinte: não necessariamente essas fases vão ser vividas nesta sequência, não necessariamente a pessoa vai passar por todas as etapas, não é? Mas a adaptação, que é a última etapa, ela pressupõe que a pessoa se faça algumas perguntas, não é? Então a gente pode falar que existe a negação, existe a raiva, existe uma barganha, existe uma fase que a gente chama de depressão e existe a adaptação. Essas fases, elas vão trazer sentimentos. A negação, por exemplo, ela traz essa pergunta: não acredito que isso está acontecendo comigo. Não é possível que este fato seja real. Então, é como se a pessoa não se desse conta daquele fato acontecido. Então, ela não consegue acreditar na existência daquele fato constatado. Perdi alguém, ou perdi o emprego, ou perdi aquele projeto, perdi aquele dinheiro. Não é? Então, assim, ou até mesmo o processo do luto, né, padre? A gente vê lá no grupo isso, uma pessoa que vai ter um filho e quando o filho nasce, o filho tem alguma paralisia ou tem alguma situação atípica naquele nascimento e existe aquela perda. Qual perda? Da expectativa, né? Se esperava um filho de uma forma e o filho vem de uma outra maneira. Então, as pessoas lidam com essa situação como luto. Tem pessoas que negam, né? Tem pessoas que demoram. Eu me lembrei aqui de uma pessoa que eu conheço que custou a aceitar a deficiência do filho, né? Então, o que é isso? É uma dificuldade, uma negação daquele processo, daquela perda, da expectativa idealizada com o real. Então, a gente constrói essas expectativas, a gente idealiza a vida e quando tem uma constatação de algum fato que a gente não pode mudar, né? Porque o luto ele vem diante de uma situação imutável, quer dizer, um fato dado e que não é possível mudar, não tem como mudar. Exatamente. Então, nisso, o homem ele é convidado a dar uma resposta. E essa resposta pode vir com a negação, pode vir com um sentimento de raiva. Por que comigo? Por que dessa forma? Eu não aceito isso. Eu não quero essa situação. Né? E a pessoa fica ali presa naquele sofrimento. Também existem pessoas que elas começam a fazer essa troca, geralmente associado com Deus, né? Se Deus mudar essa situação, se meu filho sair do hospital vivo, por exemplo, já tem ali um diagnóstico, uma constatação de que aquele filho não vai continuar vivo ou que o pai não vai mais continuar vivo, enfim, que a gente vai perder aquela pessoa que a gente tanto ama. A pessoa começa a fazer essa barganha com também Deus. São coisas que a gente chama de momentos mágicos, né? Porque a pessoa está buscando, quando eu falo magia, não no sentido, mas magia no sentido assim, da própria negação, né? Então eu vou buscar aqui, eu acho que vai resolver aqui. Da fantasia. Da fantasia, né? Acho que é a palavra melhor, né? Qualquer coisa para resolver, né, esse problema que talvez seja insuperável na cabeça da pessoa. E começam até a fazer assim, promessas, né, fazer uma série de novenas, mas sempre com essa expectativa fantasiosa de que fazendo isso vão trocar com Deus,
né? E aí, infelizmente, às vezes a gente tem essa decepção da pessoa com Deus, e aí entra a parte, né, padre, que a gente vê também que as pessoas às vezes se revoltam, tem essa raiva de Deus, como se Deus tivesse tirado aquela situação, né, tirado aquela pessoa que a gente ama da gente, e não é assim. A gente sabe André, que não. você acha que existe um tempo para o luto? Sim, a gente tem uma média que a gente espera que em 2 anos essa pessoa esteja adaptada, né? A adaptação é essa última fase, que antes dela a pessoa precisa ter essa fase que a gente chama de depressiva, né? Que é onde ela vai, não, de fato eu perdi. Ela aceita que perdeu e ela vai construir toda uma forma de viver sem aquele outro ou sem aquela situação anterior que ela não tem mais possibilidade de viver, né? Esse começo é muito diferente, tudo é diferente, né? Eu fico vendo que a pessoa mais próxima que eu perdi foi meu sogro e meus avós, assim, mas os momentos marcantes no primeiro ano, eles são muito difíceis. Então, vem o primeiro dia dos pais, vem o primeiro Natal, vem a primeira Páscoa, o primeiro aniversário daquela pessoa, e a gente nunca viveu aquelas datas sem aquela pessoa. Então, é tudo uma redescoberta mesmo, né? No caso de perder o emprego. Como que é a minha rotina sem esse emprego? Como que é a minha nova realidade sem eu acordar no mesmo dia, naquela mesma hora? Então, esse processo inicial, ele é mais difícil mesmo, né? Depois de um tempo você vê que você conseguiu viver, que existiu um Dia dos Pais de uma outra forma, que existiu um Natal que precisou acontecer na casa de outra pessoa, e a gente vai entendendo que a vida precisa continuar, né? Então, muito legal você falar do segundo ano, e eu vejo muito assim, como uma experiência real, assim, do que eu já vivi, que realmente são esses marcos que passam, e a gente olha pra trás uma hora e fala, passou, né? Mas São isso momentos. com você ou a maioria das pessoas, porque tem, por exemplo, eu lido com pessoas que vivem o luto patológico, né, que já duram mais de 5, 6 anos, né, principalmente perda de filho, e o filho que se foi vai ser o filho sempre idealizado e os que O ficaram sofrimento é o mesmo. vão ser sempre aquele filho sofrido que deveria se basear no filho idealizado, não é? Como que a gente pode ver, assim, as pessoas lidam de forma diferente com o luto? Você percebe isso, assim? Existem tipos de formas de lidar? Ou em que momento também que é preocupante ver que não superou, sabe? Como que a pessoa pode identificar que não tá normal, sabe? Os processos, eles são individuais, né? Então, cada um vai viver o luto de uma determinada forma. Então, ele é um processo pessoal. Até na mesma família, o esposo e a esposa que perderam um filho, ou os filhos que perderam aquele pai e aquela mãe, né? Então, é um processo individual. Agora, o que interfere neste processo? A forma como a perda se dá. Por exemplo, um pai que perde um filho. Não é a ordem natural. A gente pensa, o natural é que a gente vai envelhecendo e no envelhecimento, o natural é que as pessoas faleçam, ok? Então, é mais fácil o processo de luto quando existe uma ordem natural. Agora, quando é algo abrupto, por exemplo, um acidente de carro ou um assassinato, Ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava. Então, aquela situação, ela traz para o luto um quê de dramaticidade. Peso a mais. Um peso maior. Então, tem a ver também a forma como a perda se dá. Tem pessoas que conseguem viver uma coisa que a gente chama muito interessante do luto antecipado. Por exemplo, se existe ali uma doença, um câncer, e aqui a família vai acompanhando aquelas fases do adoecimento. Progressão, você já vai pensando que aquilo pode acontecer. Como que vai ser, a família já vai se despedindo, já vai perdendo aquele vínculo da pessoa com saúde, com vitalidade. Então, esse luto antecipado permite que a família vá vivenciando essas etapas de aceitação de uma outra forma. A gente até teve lá no nosso grupo, lá na igreja, a gente acolheu pessoas que nem tinham ainda perdido fisicamente, mas como era um processo de Alzheimer, de adoecimento mental, também é um luto. Por quê? Porque a pessoa está ali, mas não é mais aquela pessoa, porque não tem a memória, não fala, não anda.
Então, assim, é muito interessante a gente ver como cada um vai buscando o grupo também em determinados momentos. Então, tem pessoas que aparecem no grupo depois de 20 anos que perderam o ente querido. Então, é um processo individual, um processo que cada um vai enfrentar de uma forma e que a gente tem que pensar que a pessoa tem que ser respeitada desde que a vida siga em frente. Quando você coloca isso, por exemplo, porque é difícil trabalhar com as fragilidades e com as debilidades que a vida vai colocando. Você acha, porque tem gente que pensa que não, mas que a gente deveria dizer à pessoa que se ela está com uma doença, que ela tende para o fim, para ela poder trabalhar, ou você acha que a família, porque eu conheço famílias de dois jeitos, resolveu viver aquela negação até que o último momento, até que a pessoa pergunta, mas eu não entendo, eu estou o tempo inteiro, vocês estão falando que eu estou bem, mas eu não estou bem. Como que você vê isso? Eu penso que a verdade sempre liberta. Por mais difícil que seja, padre, das pessoas que eu acompanho também em fases terminais, a pessoa sabe que ela vai morrer. Então, mesmo que... Porque a família é que tem dificuldade de desapegar. Mas como não dar oportunidade àquela pessoa de ter essa reflexão última da vida? Aí o senhor, como sacerdote, né? De poder se preparar. Então, eu conheço médicos que eu não sei se no exemplo que o senhor deu aí, nos exemplos que o senhor conhece, se os médicos aceitavam essa negação da família e como que eles faziam com o paciente, porque assim, o paciente tem direito à verdade, né? Tem direito de saber o que ele tem. Então, assim, a família é que não está aceitando, mas o doente é quase que, nos relatos que eu vejo das famílias, Andréia, ele sabia que ia morrer. Né? Andréia, as últimas palavras foi essa, parecia que sabia que ia morrer. Então eu vejo isso como padre, né? Porque a família, ela chega para mim e fala assim, olha, não fala da gravidade, mas na hora que a família saía, a pessoa trabalhava justamente da gravidade, que estava se preparando para poder se despedir, sabe? E ela fala, eles não percebem, mas eu estou indo, sabe? Então... Você vê que a pessoa trabalha isso, né? E é importante mesmo, né? Porque todos nós caminhamos para a morte. Se a pessoa sabe que está tão perto, ela vai querer se reconciliar com alguém, pedir perdão, confessar, né, padre? Buscar a igreja. Eu lembro do meu avô, quando ele ficou na UTI, e aí já, né? Eu mesma já olhava e falava assim, nossa, parece um corpo sustentado pela máquina, né? Porque ele já estava com respirador. Duro, isso é difícil. Mas idoso, um senhor, né? Enfim, entrou com uma infecção urinária simples, vamos dizer assim, e complicou. E em algum momento ele, né, foi para a UTI. E eu me lembro que eu falei assim, ô vô, você quer que traga um sacerdote? Aí ele falou assim, eu quero. Aí o sacerdote foi, aí... Ok, ele perguntei, né, para o sacerdote, ele confessou? Confessou e tal. Eu fiquei satisfeita, né, porque me deu a chance também de levar um pouquinho da fé para ele. E assim, meu avô, ele ia à igreja, mas só naqueles casos de missa de sétimo dia, formatura, Páscoa e não comungava, padre, ele não comungava. E aí, num dia eu falei com ele assim, ô vô, você quer que eu peça o padre, ele já tinha confessado, né? O padre para trazer comunhão? Aí ele aceitou. Aí eu falei, nossa, meu avô, acho que realmente ele vai morrer, pensei, né? E aí eu conversei isso com a minha mãe falou assim, Andréia, eu não me lembro de ver o seu avô comungando. Eu não me lembro disso. E realmente, aí ele comungou e pouco tempo depois ele já ficou inconsciente e aí a única coisa que eu fazia era ir lá rezar. Você falando do seu avô, lembra uma pessoa muito perto da gente, né, que foi muito diante da morte, o Padre Dalmo. Ele, em nenhum momento, ele sabia, né, da gravidade do que ele estava vivendo, e ele sabia, porque ele era um homem formado em bioética, né, uma grande cabeça, uma intelectualidade muito grande. Ele falava, não aumente o meu sofrimento.
né? Então, até o dia que ele era para ser entubado, né? A Filó pediu para esperar, para ela conversar com ele, se despedir, né? Você vê que quando a pessoa trabalha essa questão da morte, né, da finitude, ele jovem, 56 anos, né? Jovem. Então, falar isso eu acho que é muito heróico, né? Você ouvir isso de uma pessoa. Quantos anos que ele ficou doente, Fábio? Ele não ficou anos doente, né? Ele descobriu no final do ano, né, um câncer e foi ali. E foi muito rápido, né? Também ele tinha a questão do sobrepeso, né? Ele fazia pouco exercício físico e ele era muito pequenininho, 2 metros de altura para 2 metros de largura, né? Assim, e ele tinha consciência disso tudo, né? Das coisas dele, né? Assim, foi para mim uma coisa muito marcante a forma como ele lidou. A confissão, comunhão todos os dias, o terço, sabe? E ela falava, não, eu já quero me encontrar com meu Deus, sabe? Assim, me marcou acompanhá-lo, ou também outros, né? Essa capacidade do ser humano de enfrentar o sofrimento com um sentido. E é isso que a gente tem que buscar, é um sentido para aquele sofrimento. E a fé, que a gente também vê isso no grupo, Maria Helena, é muito bacana quando a gente percebe que todas as famílias que estão ali, elas superam de uma forma heróica, né, aquela dor quando elas ressignificam com a fé. Então, a fé ela traz esse elemento, não é, necessário para que a gente possa transcender essa realidade, porque senão a gente para nessa dor, nessa perda, nessa ausência física. E como que quem está escutando a gente, sei lá, está vivendo uma perda, seja do emprego, seja de alguém importante, seja a própria pessoa enfrentando uma doença ou a doença de um filho, de um pai, como que essa pessoa pode lidar com o luto? Que ela não pode deixar de fazer de jeito nenhum? Qual é a melhor forma de enfrentar? Claro que vai ser sempre difícil, né? Mas qual é a melhor forma de agir diante dessa situação difícil? A gente costuma dizer na psicologia que a vida faz perguntas para a gente. Então, toda situação difícil que a gente enfrenta, ela nos convoca, é uma convocação da vida para que a gente possa sair de um lugar e chegar num outro lugar melhor. Então, por mais dolorosa que seja a situação, né, eu não sei se quem está nos acompanhando está vivendo esse luto, porque às vezes o luto não é a perda da saúde, né? Você disse, o paciente que está ali, o idoso que perdeu a mobilidade, que perdeu suas capacidades, que aposentou, né? A gente vê essa perda no ciclo de vida, então a gente precisa se perguntar a que a vida está me convocando, né? É uma convocação a uma mudança, porque isso vai nos ajudar no processo de readaptação, de ressignificação e de olhar para frente, porque o que a gente precisa, a gente não pode deixar de olhar para frente, né? Para trás a gente paralisa, a gente se fecha, a gente se adoece, a gente para na tristeza, mas quando a gente olha para frente e para cima, a gente vê a possibilidade do futuro. Então, sempre tem uma porta que se fecha, mas tem uma outra que se abre. Então, eu convido as pessoas que estão enfrentando o luto, né, a olhar a porta que está se abrindo. Às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente não consegue ver, né, mas tem uma porta que se abre quando outra se fecha. E é importante esse momento do sofrimento também. Então, a pessoa que passa ali um momento sozinha em casa sempre vai querer se fechar, chorar um pouco, conversar, sofrer. Isso é importante se deixar permitir, porque às vezes também fica essa sensação de que não, eu tenho que olhar para frente, por exemplo, passar, seguir a vida, mas se a pessoa não viver aquela fase ali do choro, do sofrimento, ela também perde de alguma forma se ela não vive essa fase? Perde, porque ela precisa se deparar com aquela ausência, com aquele sentimento de tristeza. Todo mundo que perde alguém ou alguma coisa vai passar pela tristeza. Agora, passar pela tristeza, não é nutrir aquela tristeza. Vamos supor, a gente está aqui em Belo Horizonte, né? A nossa comunidade tem a sede aqui. A gente tem dias de sol, dias de chuva.
não é? Mas a gente fala que Belo Horizonte tem um clima temperado, um clima bom, um clima ameno, não é? Mas com dias chuvosos e dias de sol. A vida da gente é assim. O que a gente não pode é ficar naquele dia nublado na sequência. Então, a gente não tem problema a gente sentir tristeza. Isso faz parte do coração humano. A gente não pode nutrir essa tristeza, porque a tristeza não vai paralisar na tristeza, né? Então, o mais importante é isso. A gente não parar nesses sentimentos, mas enfrentar esses sentimentos. E uma coisa que você falou é importante. Às vezes a família faz aquele silêncio em torno daquela perda. Todo mundo tem medo de chegar e perguntar, ninguém quer tocar no assunto, ninguém quer deixar o outro chorar, fica querendo levar a pessoa para passear, como se a pessoa não pudesse sentir isso. E a pessoa chega para a gente, né, padre, que lida com o bastidor da pessoa, do ser humano, e a pessoa fala: Andréia, minha família não pode me ver chorando. Eu tenho que vir aqui para chorar, porque a minha família não aceita. Se eles me virem chorando, eles adoecem também. Então a pessoa ela não pode viver aquilo e ela tem que parecer uma coisa que não é, né? Então a gente tem que trazer para as pessoas essa possibilidade do sentimento e que isso não é uma angústia negativa, isso faz parte do processo de luto. Então, como ajudar uma pessoa que está enlutada ao nosso redor, né? Você falou que essa atitude de, às vezes, não deixar a pessoa sofrer, não aceitar que ela está chorando naquele momento, e a gente tem esse ímpeto mesmo, assim, nossa, não quero que a minha mãe sofra com a perda de alguém que ela ama, deixa eu tentar fazer alguma coisa para ela se alegrar, para ela se animar. Como agir, então, né, diante de uma perda de alguém que está ao nosso redor? Às vezes a gente é a pessoa que está convivendo com a pessoa enlutada e não sabe como agir, né? Provavelmente alguém que está nos escutando tem um familiar, um amigo que perdeu alguém. Como respeitar esse processo? Perder alguém que a gente gosta é uma atitude assim que a gente não consegue falar: isso não vai me causar dor nem sofrimento. Não é possível não sofrer se tem afeto. Então, o que é esse vínculo de afeto? É o vínculo onde a gente deposita ali os nossos sentimentos, as nossas memórias, os marcos da nossa existência. Então, se a gente tem um sentimento, não tem como não sofrer, né? Então, a gente quer que o outro não sofra. Mas, assim, nessa minha trajetória enquanto psicóloga, e eu vejo que a medicina quer tirar o sofrimento, às vezes, né? A possibilidade de tristeza, de angústia, de reflexão. Não, a gente precisa entender que toda tensão emocional, toda angústia, ela nos impulsionará se assim a gente se posicionar, né? Então, depende mais da forma como a pessoa se posiciona do que necessariamente de passar ou não pelo sofrimento, porque o sofrimento, mais cedo ou mais tarde, bate à nossa porta, seja qual tipo de sofrimento for. Então, a gente está falando aqui hoje do luto, da perda, mas a gente nunca sabe, não é possível passar por essa existência sem se deparar com situações limites que a gente não gostaria de enfrentar. Então, o que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença a forma como a gente enfrenta. Então, se a gente tem uma pessoa ao nosso lado que está sofrendo, que perdeu alguém, a gente tem simplesmente que ser presença, aceitando aquela situação, ajudando a pessoa a expor os sentimentos e não simplesmente falar assim: foi melhor assim, porque ninguém que perde alguém gosta de falar assim: ele estava sofrendo, foi bom assim, foi descansar. Ninguém quer ouvir isso, né? Toda pessoa que num velório escuta isso, chega depois, na terapia pelo menos elas falam: padre, André, você acredita que chega as pessoas todas, todo mundo falando comigo que foi melhor assim, e não foi, porque né? já era hora. A pessoa não escolheu. Não era a hora, né? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder alguém que ama. Por mais difícil que seja, a gente se apega, né? Então, falar essas coisas não vai ajudar, né? A gente tem que ser presença ali. No primeiro mês todo mundo lembra, vai visitar, depois as pessoas vão se esquecendo. Então, a gente tem que se colocar disponível para aquele outro, tentar, de alguma forma, minimizar o sofrimento. Mas o sofrimento é inevitável. E tem também aquela situação, né, que a família está vendo muito, muito sofrimento e, às vezes, a família se pergunta se tem o direito ou não de pedir a morte daquele parente. Sabe, assim, eu já me deparei muitas vezes com isso, porque
eles estão acompanhando o tempo inteiro, cada dia, cada momento, não é? Então eles trabalham com essa dualidade, né? O pedir a morte e ao mesmo tempo, no sentido de acabar com o sofrimento, né? Acabar aquele momento, né? E o que o senhor responde para essas pessoas? Eu falo que é o normal, porque a gente não quer ver quem amamos sofrendo. Não é? Por isso pode bater esse tipo de sentimento. Na verdade, o que você queria para ela? A vida, que você queria encontrar-se com ela nas situações da qual ela se encontrava, né? Da qual estava bem. E o que você está pedindo naquele momento é que na verdade a gente quer tirar aquela parte daquele momento que tanto incomoda, né? Uhum. Ô padre, e é normal chegar nesse momento de luto, assim, ou no fim da vida da própria pessoa que está sofrendo, ou de alguém que perdeu essa pessoa, e nesse momento a pessoa se deparar com Deus? Assim, existem muitas histórias de conversão, o senhor já viu nesse fim da vida, tanto de quem está sofrendo quanto da família? Eu já vi, assim, buscas enormes de Deus, assim, no momento, porque o livro eu acho até interessante, porque a gente escreveu meu primeiro livro é o Devocionário ao Bom Jesus, né? Mas esse aqui eu fui levar uma vez até que falo com a Andréia, para uma pessoa de presente e esqueci. E o motorista estava levando. Aí ele falou, graças a Deus que você não trouxe o padre, que eu não vou ter que lidar com esse assunto. Quer dizer, parece que ler um livro seria lidar com o assunto, se preparar para o assunto. Mas eu sempre, outro dia tem lá na paróquia, uma família perdeu o pai nas férias, o pai chama Luiz, né? E a esposa com as duas filhas. No momento que ele estava saindo, teve ali um AVC. Eu falei, olha, você vai ler esse livro aqui pegando os últimos capítulos. Depois você vai ler o começo. Aí depois ela me agradeceu. Porque eu vou respondendo assim, a partir dos últimos capítulos. A vida tem sentido? A vida tem um propósito? A vida tem uma finalidade? Por que a gente vive? Né? Por que a gente morre também? Por que a gente morre? Como é que a gente deve lidar com tudo isso, né? Aí depois eu falo, vai lá para os primeiros capítulos para poder ver a providência de Deus. Se você começar, assim, a chave de leitura que eu dei para era uma adolescente, né, que perdeu o pai e indo para férias, né? Até eu conversei com a mãe dela ontem. Então eu vejo que muitas pessoas no momento da vida, por enfrentar o limite, porque é realmente um limite, ela abre-se ao transcendente, daquilo ela foi chamada, ou daquilo ela foi sempre preparada para isso, porque ela começa a ver que a vida dela tem uma finitude. A gente é frágil demais e a gente esquece, né? Sim. E qual que é o jeito certo da gente rezar por alguém que se foi? Olha, a igreja, eu estou ocupando esse lugar, Andréia. Não, essa pergunta é excelente, eu quero ouvir também. Porque você já percebeu que a igreja ela lida com essa situação da morte, porque para nós a morte ela tem um sentido muito espiritual, né? No sentido de que Deus não quer a morte do homem, né? O Salmo 115 fala que Deus chora a morte do homem. Jesus chorou a morte de Lázaro, né? Jesus ficou comovido com as pessoas ali perguntando por que Lázaro morreu. Então, quando nós olhamos rezar para uma pessoa que morreu, a gente tem que ter uma noção muito grande que nós, cristãos, nós fazemos parte de um corpo espiritual, que é o corpo místico de Jesus Cristo. E até eu conto essa história assim muito para dar um exemplo para as pessoas entenderem. Todos nós moramos na mesma casa, mas nós habitamos em quartos separados. Jesus diz lá em João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. E como que eu tive essa noção disso? A partir de uma criança muito espiritualizada, com 10 anos, né? Que
a pergunta para ela é: você sabe o que é morrer? E ela disse: sim, é ter a sensação de que eu dormi na cama dos meus pais e acordei no meu quarto. Não é? Então, quer dizer, eu estou num quarto separado. Então, na igreja, nós estamos todos unidos no corpo místico de Cristo, mas alguns estão nessa igreja, né, da vida, outros estão salvos, mas ainda não encontraram, nós chamamos aquele momento da purificação. Ela tem um eterno presente e não pode rezar por si, né? E temos aqueles que já têm esse eterno presente diante de Deus e na luz de Deus podem interceder por nós e por aqueles, né, que têm aquele eterno presente da purificação. Então a igreja, a celebração eucarística, ela tem esses 3 momentos. Ela reza pela igreja da terra, então quando ela fala pelo Papa, pelos bispos, né, por aqueles que circundam o altar, por aqueles que se foram, porque quando a gente celebra uma missa, a gente não está celebrando uma missa de 7º dia, uma missa de ressurreição, mas nós estamos celebrando uma missa de misericórdia. Não é? Então, a gente não sabe, né? A gente não sabe, então às vezes eu vejo muita gente falando: missa de ressurreição, missa de não sei o quê. Não, ressurreição virá nos fins dos tempos. E outra coisa, a igreja então reza por aqueles que se foram, que é o momento dos mortos, e depois a igreja reza por aqueles que já estão na glória, a Virgem Maria, São José, né, os mártires e os santos, né? Então é muito bonito quando a gente percebe isso numa celebração eucarística, que a gente está em comunhão. E para nós uma coisa muito importante e bonita é perceber que para nós não existe a morte. Só está morto quem está ausente de Deus, porque a morte, ela foi vencida por Jesus Cristo. Porque Jesus venceu a morte? Ele, sendo Deus, ele assumiu um corpo humano, uma alma humana. O ser humano, ele é formado por uma unidade de corpo e alma. Então Jesus, ele assumiu tudo isso. Quando ele passou pela experiência da cruz, do sepulcro, né, mesmo que sua alma tenha se deslocado do corpo, por ser um corpo santificado, né, sua alma se une ao corpo, ele vence a morte e ele é o primeiro homem a abrir para nós o lugar que o homem nunca ainda tinha entrado, que é o paraíso, é os céus. Então, isso é muito bonito quando a gente vai tomando dimensão das coisas da nossa fé, né? A igreja cumpre esse papel, né? Tanto na celebração eucarística, como o senhor falou, mas como que quem está em casa, assim, rezando por alguém? Tenho vários entes que já se foram, eu já perdi tal pessoa que eu amo. Como que eu, na minha prática espiritual, posso fazer algum tipo de oração no meu dia a dia por essas pessoas? De que jeito que eu posso rezar? Tem alguma espiritualidade certa? Alguma oração pronta? Ou a igreja tem um calendário muito lindo. Por exemplo, segunda-feira a gente reza pelas almas do purgatório, não é? Então a gente recorda, tem um terço para as almas do purgatório, tem oração para as almas do purgatório, não é? Então me vem à memória, por exemplo, eu vivi a experiência da perda dos meus pais, meu pai e minha mãe. Interessante que depois que eu perdi, eu ainda de vez em quando eu lembro do cheiro, sabe? A minha memória do cheiro da minha mãe, afetiva, é muito forte. Outro dia eu estava lendo as cartas que ela me escreveu na época em que eu estava ausente dela, né, me preparando para ser padre. E ela me escrevia as cartas e contando até uma situação de uma pessoa que havia morrido na minha cidade. Então não era tão instantâneo. Você imagina, vou fazer 30 anos de padre, como nos dias de hoje, você recebe uma mensagem instantânea. Como foi gostoso revisitar aquela carta, naquele momento que eu fiz: obrigado, Deus, por ter me dado uma mãe tão maravilhosa, e presente, que o Senhor a tenha e tudo. Então, a gente faz esses momentos de oração. Tem coisas que nos lembram as pessoas, mesmo eu estava contando aqui nos bastidores antes da gravação começar, que outro dia eu estava conversando com meu marido sobre a comida que o meu sogro fazia, nesse mesmo sentido que o senhor falou, que lembra do cheiro. Eu lembro da comida, assim, e meu marido me perguntou: qual que é a sua comida preferida? Aí eu desabei a chorar, porque eu falei: é a carne que seu pai fazia carne, couve, coisas que eu amo, assim, ele fazia aquela carne pra mim do jeito que eu gostava.
A gente estava chegando no aniversário e eu comecei a desabar dentro do carro. Existem lembranças, assim, coisas especiais que nos remetem às pessoas? Isso é normal acontecer? Sim, são as memórias afetivas, aquilo que a gente traz assim na caixinha do nosso coração. Existem objetos que a gente guarda, né? O meu marido, por exemplo, que já perdeu o pai e a mãe, ele tem um relógio que era do pai dele, e ele guarda esse relógio na gaveta, né? Um dia eu encontrei, ele falou, era do meu pai e tal. Então, objetos que a gente identifica ali, eu imagino as cartinhas da mãe do senhor, né, padre? Se estão lá em uma caixinha muito bem guardadas, e aí quando o senhor quer lembrar, o senhor vai ali e abre. Tem pessoas que têm memórias de fotos, não é? E tem famílias que até evitam, por exemplo, colocar fotos, porque as fotos vão fazer o sofrimento dos filhos. Tem pessoas que deixam o quarto trancado, né, do filho que se foi, com os objetos. Então, assim, são processos individuais que trazem essas memórias, então sejam os objetos, ou o cheiro, ou a comida, porque mesmo que outra pessoa faça aquele mesmo prato, nunca tem o mesmo sabor, né? Então, a gente pode se lembrar de várias pessoas que a gente conhece o tempero, mas igual aquele fulano, porque não era só o tempero, era o jeito que a pessoa servia, né? Era a forma como a pessoa conversava conosco. Então, tudo isso vai trazendo esse afeto e a gente pode se lembrar disso. E não tem problema, eu acho que dá esse engasgo mesmo, né, na garganta. Agora, a dor como uma ferida, né? É uma ferida que está recente, que a gente cutuca essa ferida e isso sangra. As feridas do passado, de pessoas que a gente perdeu há mais tempo, que a gente já trabalhou, já ressignificou, elas estão ali cicatrizadas e a gente sabe que elas existem, elas estão ali marcadas na nossa existência, mas elas já não vêm com aquela dor, com aquele peso, né? Então, o que muda é isso. A gente sente saudade, a gente lembra, a gente compartilha as memórias, a gente chora, né? Mas não dói, não pode doer. Agora, você acha normal, por exemplo, morrer o filho e depois de 6, 7 anos ainda o quarto está do mesmo jeito, as coisas estão da mesma forma? Como que ajudar a família a trabalhar isso? Não acho que é adequado, não é? Normal para um psicólogo é uma palavra muito difícil, né? Normal, mas assim, não é adequado, né? A gente precisa desapegar e o desapego é uma das demandas do luto, porque às vezes fica aquele quarto do sofrimento, né? E a gente tem que dar sentido até materialmente às coisas que a gente tem, as coisas precisam caminhar, né? Então aquele quarto fazia sentido para aquele filho, né? Então tem famílias que não dão conta, elas precisam até de mudar da casa, mudar daquele espaço, vender o carro, enfim, cada um vai elaborar de uma forma, mas deixar ali como se o filho tivesse voltando, né? Como se todo dia o filho fosse habitar aquele quarto, ou o esposo. Tem pessoas também que guardam objetos de esposas, esposos, enfim. A gente tem que pensar que aquilo, né, um objeto, tudo bem, mas o quarto, como se tudo tivesse como antes, não tivesse estranho. uma mudança acontecendo na vida, né? Então, mostra ali uma dificuldade de adaptação com essa vida nova, com essa ausência do outro. Seria pesado dizer que é algo patológico que tem que ser trabalhado, né? Tem que trabalhar e é patológico, sim. Mas é ok isso demorar um tempo, né? Por exemplo, acabou de acontecer, eu ainda não tenho força de entrar naquele quarto ou de reviver aquelas fotos. Daqui um tempo eu posso estar preparada. Esse tempo é quanto? Assim, tem pessoas que apressadamente querem tirar livre desses também. objetos. O que também é um pouco assim, eu costumo dizer, recentemente uma amiga perdeu o filho e ela me perguntou, Andréia, o que eu faço com as coisas? Eu falei, calma, você ainda está recuperando da perda. Assim, uma pressa para quase que para doer menos, né? Precisa de um equilíbrio, né? A gente não pode fazer as coisas apressadamente e nem adiar. Então, esse adiar, o luto adiado, não é um problema. E também essa pressa igual quando a pessoa termina um namoro e no mês seguinte já está namorando com outra pessoa. É estranho, é muito apressado. Ou então aquele relacionamento anterior não tinha valor nenhum, né? A pessoa acabou de perder o esposo,
no mês seguinte já está com outra pessoa. São coisas que a gente fala assim, não deu tempo ainda. Então, eu acho que isso até é um senso comum, né? Não Tem deu um tempo. prazo, né? Não tem uma regra, mas é um equilíbrio. A gente precisa viver cada fase, cada processo, de modo a não apressar e também não fulano atrasar. estava no velório e não derramou uma lágrima. Calma, a pessoa está em choque, né? O choque é uma etapa ali, a pessoa não se deu conta ainda. Na hora que ela vai voltar para casa, na hora que o primeiro mês vencer, que todo mundo que estava ali ocupando a casa, a agitação, vai embora. de burocracia. Eu acompanhei uma família, né, assim, em que o homem, ele o tempo inteiro, ele foi forte, não é? Passado uns dias, aí que ele desabou, porque ele ficou petrificado vivendo a situação. E depois de algum tempo, aquilo ali falou muito forte. Ele teve, né? Me encontrei várias vezes com ele, orei várias vezes com ele, né? Então, naquele momento, as pessoas falam assim, não, ele ainda não está sabendo o que está vivendo. Realmente, ele estava petrificado, né? A dor o paralisou ali, não é? É um choque mesmo, né? É um choque, é um mecanismo de defesa até para a pessoa se sustentar ali inteira, né? Então, tem pessoas que criam aquela couraça. Agora, uma outra coisa que vocês me fizeram lembrar aqui é do sentimento de culpa, que muitas vezes atrasa esse processo de luto, porque a pessoa começa, e se eu tivesse feito aquilo? Eu não falei aquilo para minha mãe, eu não disse aquilo para o meu esposo, eu não fiz assim com meu filho. Então, assim, a culpa também é algo que precisa ser trabalhado nesse processo de luto, não é, padre? Eu acho que o senhor também nas orientações deve se deparar, não sei se o senhor tem algum exemplo de culpa que vem à memória, mas a culpa também, né? Eu devia ter dito aquela palavra, ou então eu não devia ter feito tal coisa. Levado no médico X. Isso, mas na verdade o si não existe, né? Se você for perceber bem, você tem que mostrar isso. A minha vida é assim, eu vivo situações o tempo inteiro, de muita vida e morte, né? O tempo inteiro, batismo e unção dos enfermos. Assim, em questão de segundos, eu tenho que ir reelaborando aquilo, né? Eu acompanhei um casal em que eles já tinham o primeiro filho, mas o segundo filho ali já se constatou no início que era anencefalo, perdão. Um bebê anencefalo. Aí, no primeiro momento, qual foi a situação? Vamos tirar, porque foi o conselho que os médicos deram, que todo mundo deu. Aí, ele não quis tirar e ela quis tirar. Depois, eles viveram o conflito. Não, nós queremos. Então, você imagina, eles viveram aquele momento todinho da gravidez. Todinho. Sabendo que sabendo daquilo, mas acompanharam até o final. Então, fizeram um processo. Eu acho que esse tempo desse processo foi muito significativo para a vida dos dois, para a vida do casamento, para a vida deles, né? Eu acho que muita gente, ao ouvir isso aqui, deve falar assim, eu não estenderia tanto um sofrimento como esse, ou... Para eles, foi um momento assim, muito significativo, um resgate muito significativo, sabe? E claro que Deus não deseja o nosso sofrimento, mas a gente consegue tirar frutos daquilo, né? Deus sabe que aquela família, de alguma forma, iria aprender alguma coisa naquele momento com aquele bebê, que ressignificou muita coisa, muito provavelmente, né? E é muita dor, mas é isso que a gente tem que perceber, assim, sempre. Sempre do mal, Deus nos faz tirar um bem maior. E se a gente não consegue, é porque aí a gente ainda não entrou na essência daquilo que né? Então,
Falar, mas você está falando a partir do lugar que você está, que é de sacerdote. Não, eu já estive no lugar de filho, de irmão que perdeu irmã, né? E esses lugares o tempo inteiro a gente vai ocupando cada hora uns lugares desses, né? Minha irmã morreu muito jovem, então você vai ocupando esses lugares, né? Difícil. E importante a gente ver que o processo de luto ele tem esse contexto psíquico que a gente precisa ressignificar, refletir, tudo que a gente reelabora mentalmente, na consciência, com a inteligência, com as pessoas que estão ao nosso redor e também com essa parte importante e fundamental que é o elemento da fé. Porque quando a gente olha para o transcendente, a gente se capacita a continuar aqui em função de um depois. Eu acho que essa é a grande chave da nossa fé. Não é? A gente vive aqui em função de um depois. Essa visão, essa contribuição da fé faz com que a gente tenha força para adaptar, para continuar e para seguir em frente aqui. E que a gente entenda a história de Cristo por nós, né, Padre? Eu acho que o luto, a nossa vida pensando na perda, pensando na nossa própria morte, é um caminho importante para a gente entender a história da salvação, né? Sim. E é um caminho preciosíssimo, né? Portanto, é que quando a gente resolveu, até colocando um pouquinho do livro, né? A Morte na Perspectiva Cristã, e a gente deu até o nome da dor ao amor, né? Quer dizer, de toda dor, nós temos que ver uma situação de amor nisso, né? Tirar uma consequência disso. E olhando sempre, a gente pegou 2 protótipos muito fortes, né? Jesus e pegamos a Santíssima Virgem Maria, né? Às vezes a gente acha que na piedade popular coloca assim, como se ela... naquele momento da cruz ela não estivesse sofrendo, ela estava sofrendo e muito, não é? Mas ao mesmo tempo e ela sabia que uma lança tinha passado o coração dela, né? A imagem é o coração da Santíssima Virgem Maria sendo perfurado por uma lança, né? Então ela sofreu muito, mas ela sabia, né, da vitória do seu filho, daquilo que ele acontecer, né? Então e a gente vê isso, né? Essa questão desse livro, e eu penso que acho que todo mundo assim, que tem a parte psicológica do livro, né? A Andrea coloca, às vezes eu fico pegando lá, né, a importância do perdão no processo do luto, que daria um outro podcast só da gente falar disso, né, a importância do perdão. Que tem a ver com a culpa, né? Tem a ver com a culpa. Ou ela coloca estratégias para o enfrentamento e superação do luto. Então, são capítulos que a gente pode ler em alguns momentos, não lê-los todos, né? Então, acho que escrito a muitas mãos, né? E onde que o pessoal pode encontrar esse livro, se quiser levar para casa? Agora está muito caseirinho ainda, né? Ainda não está disponível a gente ainda. nem vê como é que vai fazer, mas ele Amazon. Nós vamos tentar, por enquanto ele está lá na loja da Bom Jesus do Vale. E se você, de qualquer lugar, pedir, eles mandam para qualquer lugar do Brasil. Então, às vezes, se você está precisando se aprofundar nesse momento de luto ou presentear alguém, esse livro pode ser um abrir de olhos, né, para enxergar o luto de uma outra forma. Sim. E tem como enxergar o luto de uma forma positiva? Ele traz algum fruto positivo? Se a pessoa se posicionar de maneira a amadurecer com o sofrimento, né? Até tem sugestões de perguntas no livro, justamente para que a pessoa possa olhar para frente, né? Não para trás, para o passado, para o que está consumado. Vamos dizer, existe um fato consumado, né? Essa situação não tem como voltar atrás. E aí a pessoa pode se perguntar, né? O que eu deveria fazer diferente? O que eu posso ter aprendido com essa situação? O que na minha vida precisa ser transformado? E tem uma perspectiva muito importante do Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, né? Que é uma corrente da psicologia, e ele coloca: quando a gente não pode mudar a situação, resta-nos
mudar a nós mesmos, né? Então, quando a gente não pode mudar o que está fora, a gente é convidado a mudar o que está dentro. Então, sempre essa perspectiva de mudança do que eu sou e para onde eu devo caminhar. Isso vai nos fazer transpor, né? Atravessar essa margem do sofrimento para a margem do amor. Talvez com novas virtudes, com mais força, aprendendo alguma coisa diferente, né? Vivendo alguma coisa que a gente não conseguiria enxergar de outra forma, mas que pode nos tornar melhores de alguma forma, né, Padre? Como a cruz, não é, Padre? Ela não é a árvore da vida? E às vezes esse elemento é tão bonito, né? Porque quando a gente pensa nas analogias ou nas simbologias, né? O homem, ele perde a vida por um fruto. E nós vamos ver que ele ganha a vida eterna por um fruto, o fruto da árvore da vida, que é Jesus, né? Isso muito, muito bonito mesmo. Assim, ele tem um ícone de um monge que ele pinta a Santíssima Trindade, né? Colocando 3 anjos, 3 iguais, mas as suas diferenças. E na hora que ele coloca a segunda pessoa do verbo, ele coloca atrás, né, uma árvore. Muitas pessoas não entendem o porquê, né? Porque a cruz é uma árvore que dá vida, né? Uma vida de eternidade, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para encerrar, não, Maria Helena? Exatamente. Andréia, a gente faz sempre algumas perguntinhas padrão para todos os nossos convidados. E aí eu gostaria de te perguntar um versículo da Bíblia que você gosta muito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um santo de devoção. São José. O que você falaria para alguém que ainda não conhece a Igreja Católica? A igreja é mãe, te espera, te acolhe. Tem todo o ensinamento para você. Então, abra os braços e vem, que a igreja tem muito a te ensinar. Alguma indicação para alguém que está vivendo um luto? O que a pessoa pode fazer agora, tomar de decisão? Um livro que ela tem que ler? Alguma indicação? Eu acho que esse livro, né? O grupo, às vezes. Porque o livro, ele é fruto do grupo. Então, é um livro que veio da experiência com as outras pessoas, né? Então, o luto, ele precisa ser enfrentado com uma dor compartilhada, vamos dizer assim. A gente falou pouco do grupo, né? O grupo reúne todo primeiro sábado, são pessoas enlutadas, ou que estão se preparando para o luto, ou que estão vivendo algum tipo de luto. Então, eu acho que o livro, ele nasceu desse compromisso, ou um pouquinho, porque a gente não tem resposta para tudo, né? Mas diante de tudo que a gente vivenciou. São muitas experiências que vocês já acompanharam. Anos o grupo, né? O grupo desde 2018, e vamos dizer assim, ele desperta a consciência da pessoa, né? É um grupo de despertar a consciência. E é só chegar, tem que fazer alguma inscrição, pode trazer quem quiser? Às vezes, do penúltimo, foi uma senhora levando a irmã, que tinha vivido uma perda muito grande. Aí no último ela foi, porque ela foi viver agora, ela que foi trabalhar o luto dela, da qual ela pensava que não tinha, sabe? Então, às vezes uns levam os outros, e o grupo, ele tem assim, e eu acho que isso que é bonito no grupo, porque a pessoa vai, trabalha o luto e segue sua vida, né? Não é aquele grupo que você vai ficar ali, não é? Eu vou encerrar como a gente começou, né? É importante a gente falar da morte. Às vezes esse assunto é evitado, e como tudo que a gente conversou realmente prepara a gente para um momento que é inevitável, né? Não só a morte, mas a gente vai perder. Em alguns momentos a gente vai perder. Então, que a gente saiba o sentido disso, que a gente saiba lidar com tudo, que a gente busque fontes, assim, como a Andréia, como o Padre. Escutar vocês é muito enriquecedor mesmo para quem está vivendo esse momento. Então, muito obrigada, Andréia, por ter vindo, por ter topado mais essa jornada, né, Padre? Mais essa aventura. E que a gente saiba que esse processo pode ser vivido de uma forma sofrida, mas com muitos frutos. Muito obrigada, que Deus abençoe muito o seu trabalho, que certamente resgata muitas pessoas. Verdade, eu quero agradecer essa parceria que a gente realizou nesse grupo,
E também no Anima Christi, né? Então a gente tem essa missão, porque imagina trabalhar com a alma das pessoas, né? O lado da psicologia e ao mesmo tempo fazer com que também a fé, né? Porque as pessoas vivem essa experiência, essas duas caminhem juntas, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês, foi uma alegria estar aqui. Estou às ordens, o que eu puder contribuir, eis-me aqui. Como que o pessoal pode te encontrar, às vezes nas redes sociais, um caminho para te ouvir mais? A gente está lá no Anima Christi, né, que é o grupo Ministério Anima Christi que eu coordeno, então está lá nas redes sociais da Bom Jesus, do Padre. Corre lá, assiste, igual esse papo foi imperdível, os primeiros episódios também foram, e nós nos vemos no 4º episódio, o episódio que vem. Grande abraço. Até mais, tchau, tchau.